Antes que o irmão Fábio prossiga com a palavra, eu gostaria de dar uma breve palavra sobre aliança. Quando se fala de aliança em nosso meio, o que você logo lembra? É de um anel. Mas esse é apenas um símbolo de uma aliança que foi feita. Eu gostaria de falar de 3 outras grandes alianças feitas na Bíblia. A primeira delas é a aliança com os filhos de Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança com os filhos de Noé que nunca mais haveria um dilúvio que inundasse toda a terra. E ele selou essa aliança com um sinal. Qual o sinal? O arco-íris. Então, o arco-íris é o sinal da aliança feita a quem? Aos gentios, às gentes, às nações, aos filhos de Noé. Isso nós podemos ver nas páginas de Gênesis. Logo ali, por volta do capítulo 9, nós vamos ver a saída do dilúvio. Bem, a partir do capítulo 15 e 17 de Gênesis, nós vamos ver a aliança que Deus fez com os filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Os israelitas, os hebreus. E qual era a aliança? Que de hoje para frente, vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E qual era o sinal dessa aliança? A circuncisão de todo macho ao 8º dia. Então, toda criança masculina, todo menino, ao 8º dia ele deveria ser circuncidado, ou seja, seria cortado aquela pelezinha do prepúcio. Esse seria o sinal da aliança. Então, eu já falei 2 alianças. Qual a terceira grande aliança? Foi o que nós acabamos de celebrar agora. Está por várias partes da Bíblia, mas, por exemplo, em 25 de Mateus, capítulo 25 de Mateus, onde fala o estabelecimento da nova aliança. Por que a nova? Porque agora ela é superior às outras 2 alianças. É por isso que todas as vezes nós partimos o pão aos domingos, porque o Senhor mandou que a gente fizesse isso até que Ele volte. Enquanto Ele não volta, nós partimos o pão. E qual é a 4ª grande aliança referida na Bíblia? É a aliança conjugal. Por exemplo, em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, fala assim: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi a testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, essa é a 4ª grande aliança referida na Bíblia. É a aliança
conjugal. E nós podemos também abrir no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Oito, 6 fala: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Então, aqui, nós entendemos que há uma referência a pôr o sinal da aliança tanto no coração como no braço. Bem, por que eu estou falando isso tudo? Porque o nosso querido casal, Adriana e Lúcio, eles estão comemorando os 35 anos. Vai ser em janeiro. Vocês trouxeram os anéis? E eles haviam perdido os anéis. E agora eles estão com um novo anel, que representa essa aliança já que vai durar 35 anos. E nós gostaríamos de abençoar esses anéis para que eles pudessem estar usando. Chega mais para cá. Senhor nosso Deus, amamos a Ti e amamos aquilo que o Senhor ama. E nós sabemos o valor que o Senhor dá para o matrimônio, para o casamento. Nós aqui queremos agradecer pelo casamento do Lúcio e da Adriana, por esses 35 anos que eles vão comemorar, e por esse novo par de anéis que vão agora representar a aliança conjugal deles. Em Teu nome, nós queremos abençoar esse casal e esse par de alianças. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de a gente começar a palavra, a gente dar uma emergida na palavra, amém?
Eu vou falar uma frase e os irmãos vão falar juntos para a gente começar a palavra. A frase é: ouvir e praticar. 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 Ó Senhor Jesus! Amém, 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 Senhor Jesus. Irmãos, essa semana o Senhor nos deu uma palavra maravilhosa desse livro, né? A Hora da Mudança. É um título assim bem interessante, né? Porque nós sabemos que a igreja está passando por uma mudança, né? As velharias estão ficando para trás. Está só acontecendo na igreja só coisas novas, né? Então está acontecendo uma mudança, chegou a hora da mudança. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente não tem sempre estar fazendo alguma mudança na nossa vida humana? Tem que estar mudando alguma coisa, na casa tem que mudar alguma coisa, na sua vida você tem que mudar, no seu trabalho tem que estar sempre mudando alguma coisa. A mesma coisa é a vida espiritual, tem que haver mudança, senão se torna na velhice, na velharia, né? Nos conceitos antigos, nas coisas antigas, e a palavra fala que o Senhor se renova a cada manhã está se renovando. Então é muito importante a gente pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero continuar do jeito que eu estou, né? Eu quero que o Senhor me mostre a tua vontade, me mostre, me revela cada vez mais a tua verdade, a tua palavra, para que a gente esteja renovando o nosso espírito, né? Enchendo das verdades que o Senhor tem nos dado. E esse livro, essa semana, falou muito sobre a verdade. Os irmãos na TV que eu coloquei aqui, o versículo é 8:32. Esse versículo é muito conhecido, né? Muito conhecido, mas talvez a gente não entrou ainda na realidade desse versículo. Conhecer não é o bastante, né? Conhecer para Deus, isso não conta. O que conta para Deus é praticar aquilo que nós conhecemos. Se você conhece, procura praticar. É isso que Ele quer, né? Ou seja, pegar a verdade e se tornar uma realidade. A palavra, ela tem que se tornar real para nós. Ela tem que se tornar o nosso viver. Não é só ficar na letra, no conhecimento. Conhecimento, isso não vai contar. Quando o Senhor voltar, foi falado também que o Senhor está às portas, Ele está voltando. A vinda do Senhor está próxima. Então, irmãos, é hora de mudança. É hora de mudar. É hora de pegar essa palavra, o que você tem ganhado do Senhor, e colocar em prática. Colocar no nosso viver, né? Não viver de aparência, mas viver a realidade da verdade, a realidade da palavra. O Senhor tem nos dado essas palavras, não é por acaso, é porque Ele quer que a igreja avance, que a igreja mude, mas para melhor, irmãos, não é para pior, não é para melhor, porque Ele quer ver a edificação da igreja, Ele quer ver a sua noiva preparada. Então é necessário haver mudanças. É necessário que nós pegamos as verdades ouvidas e praticamos. Ó Senhor Jesus, fala que Ele é o único Deus verdadeiro. Né? A palavra fala que não há outro, somente o Senhor é o Deus verdadeiro. E nele tem toda a verdade. Então, nós temos que ter um coração aberto, simples, né? Um coração contrito, né? Pobres de espírito, para receber a palavra. Receber essas verdades que o Senhor tem dado para a igreja, a palavra profética, né? E não ficar analisando, irmãos, a palavra. Quando nós voltamos para a nossa mente, para analisar a palavra, o que acontece? A gente perde o foco daquilo que a palavra é real, do que o Senhor quer realmente que nós ganhamos. Aí você começa a analisar a palavra, será que realmente essa palavra é verdade? Ó Senhor Jesus, tem que tirar, não podemos ir para a mente, nós temos que ir para o Espírito. Há uma diferença muito grande, irmão, de estar na mente e de estar no Espírito. Quando eu estou no Espírito, há vida e paz. É alegria, é satisfação, é renovo, é mudança. É um novo começo, mas quando eu estou na mente é só velharia. Ó Senhor, eu não consigo avançar, porque eu vivo na mente. Então, essa semana o Senhor falou muito sobre isso. Nós precisamos pegar essas verdades, irmãos, que nós temos ouvido.
trazer para a nossa realidade. Viver essa palavra. Não ficar analisando, não analisa não. Se for para a mente, não vai conseguir colocar essa palavra em prática. Vai ser algo só do conhecimento. A palavra ela não foi feita, as verdades que o Senhor tem nos dado não foi feita para a gente ficar debatendo, discutindo a palavra de Deus. Né? Quando nós vamos por esse lado aí, irmãos, a gente perde a essência da palavra. A gente perde aquilo que o Senhor quer que nós ganhamos. Infelizmente, muitos filhos de Deus têm usado a palavra para debater, para discutir. Ó Senhor Jesus, mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós praticamos. A vontade de Deus é que nós pegamos as verdades ouvidas e tornamos cada uma delas em realidade. Né? Então, essa semana o Senhor falou muito para nós sobre isso. Que Ele é a verdade absoluta de todo o universo. Não é isso? Ontem o irmão leu um versículo que está lá em Isaías 57:15, eu não vou ler, mas fala que Ele está lá, mostra que Ele está no trono, está no céu, está em cima. Né? Mas só que depois, o que eu falo no final do versículo? Que Ele também habita naquele que tem um coração contrito, abatido. O que é um coração contrito e abatido? Um coração que está necessitando de Deus. É isso. Ter um coração contrito e abatido é aquele coração que busca Deus. Aquele coração que está ali desejando a palavra do Senhor, desejando as verdades. Irmãos, quando o nosso coração está desta forma, o Senhor consegue entrar em nós, através da fé, através do Espírito. Essa verdade também, ela é a graça. Ela vem em forma de graça. Ela entra em nós, entra no nosso interior, vai lá no nosso íntimo e começa a trabalhar em nós. Aí sim, aí as verdades se tornam realidade. Na medida que essa palavra o Senhor começa a entrar no nosso coração, através da palavra, através das verdades. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você rumina a palavra, quanto mais você desfruta dessa palavra, ela vai entrando no nosso interior, transformando de dentro para fora. Ó Senhor Jesus, isso é a palavra da verdade. Essa sim, aí o Senhor quer. Ele quer que nós agimos desta forma, mas que tenhamos um coração contrito e abatido. Não achando que nós sabemos alguma coisa. Não achando que nós já estamos cheios. Eu não preciso mais ler o alimento diário. Essa semana está falando a mesma coisa que falou da semana passada. Então eu não vou ler o alimento diário. Também não vou ouvir mensagem, porque fala a mesma coisa. Irmãos, isso não pode estar na nossa mente. Isso não pode estar no nosso coração. Nós temos que ter um coração contrito, abatido. Para quando a palavra vier, você está com a boca aberta para comer essa palavra, alimentar dessa palavra. Aí o Senhor vai achar caminho em nós. Só dessa forma, irmãos. Não tem outra forma. Por isso que essas verdades ouvidas, elas têm que se tornar para nós realidade. Ó Senhor Jesus. Nós sabemos que para contatar esse Deus, nós precisamos estar, irmãos, somente através do portal da fé. Não tem outro caminho. Quando eu recebo a palavra e creio que essa palavra entra aqui no meu ouvido, você ouve. A palavra fala que a fé vem e vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, com esse coração abatido e contrito, quanto mais você ouve, essa palavra ela entra no seu ouvido, entra no meu ouvido. E a partir daí, ela entrou, você creu, recebeu, através da fé, você muda de dimensão. Você sai da dimensão deste mundo, da dimensão terrenal, e vai para a dimensão celestial, onde Deus habita. Ele não habita na dimensão terrenal, irmãos. Se eu estiver no meu homem natural, se eu não estiver desfrutando do Senhor da forma adequada, procurando viver e andar no Espírito, desfrutando da palavra com esse coração quebrantado, você não vai conseguir tocar no Senhor. Por isso que eu já escutei de muitos irmãos, muitos filhos de Deus. Eu leio a Bíblia, eu oro, mas o Senhor não fala comigo. Será que o problema está com Deus ou está com Ele? O problema está com Ele. Deus está sempre à nossa disposição. Ele está aí. Basta eu abrir a boca e chamá-lo, invocar, ó Senhor Jesus. Ele entra, irmãos, mas eu tenho que ter um coração
adequado. Eu tenho que estar com meus ouvidos abertos, atento ao falar do Senhor. E através da fé, você vai tocar em algo celestial. Você vai sair da esfera terrena e vai subir para a celestial. Ó Senhor Jesus, então o Senhor acha caminho em nós. Irmãos, Ele vai transformar todo o nosso ser. Ele vai deixar o nosso ser pronto para a volta dEle. Amém? Aí fala que o irmão também tocou num ponto muito importante, falou para nós que ele é ilimitado, ele não está limitado ao tempo e ao espaço, né? Ele fez isso quando ele veio nessa terra como homem. Olha só como Deus é maravilhoso, irmãos, como o Senhor nos ama. Ele entregou seu único filho, aquele que não estava debaixo do tempo e o espaço. Ele não era controlado por isso, ele veio para essa terra e ficou preso a isso, por causa de cada um de nós que está aqui, né? Olha só o que o Senhor fez por nós. Viveu aqui 3 anos e meio como homem, sofrendo, passando angústia, sendo maltratado. Se hoje nós achamos que nós somos, de vez em quando, humilhados, imagina o Senhor naquela época como que foi. Por causa de cada um de nós. Então, irmãos, fez tudo isso por amor a nós. E aí, depois disso, ele morre ali naquela cruz. Foi morto e ressuscitado, né? E nos deu vida. Nos deu vida através da verdade, da palavra que é Ele mesmo. João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É o próprio Senhor Jesus, Ele veio como homem, morreu por nós, morreu, ressuscitou e nos deu vida, tornando a verdade em realidade. Hoje você pode tocar essa verdade de uma forma clara, real. Hebreus fala, vamos ler Hebreus, o que é a fé? Né? Mas vamos falar, eu tenho fé. A gente escuta muito isso, né? As pessoas falam, eu tenho fé. Mas qual o tipo de fé que essa pessoa tem? É essa fé que toca nas coisas celestiais, ou essa fé que fica só aqui sobre a terra? Nossa Senhor, então vamos ver o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Senhor Jesus. Irmãos, enquanto pode ir lendo aí. Ó Senhor Jesus. Falar novamente, vamos ler de novo. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Olha só o que é fé. A pessoa fala, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu conheço muitos que falam que têm fé, mas você pergunta, você já leu a palavra? Eu nunca li a Bíblia. Que fé é essa que essa pessoa tem? Eu sei que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé aí, irmãos, não sei se você já viu alguns falar assim, eu consigo as coisas porque eu tenho fé. Essa fé aí é acreditar em si próprio. É acreditar nas coisas que se veem, nas coisas que ele pode tocar. Essa fé aí não nos leva ao reino. A fé que nos leva ao reino é aquela que não se vê. Ó Senhor Jesus, é aquela que você sente a presença de Deus quando você invoca o nome do Senhor com a realidade, com fé. Quando você desfruta da palavra, das verdades com fé, essa palavra entra em você e começa a fazer uma obra. É essa fé aí que o Senhor quer que nós tenhamos. E Ele quer que essa fé aumente. Cada dia mais, exercitando a fé. Na medida que você exercita essa fé, mais o Senhor cresce em nós. Amém? Mais você toca na realidade da palavra, você toca no poder do Evangelho. É através dessa fé. Então, essa fé ela tem 2 aspectos. O aspecto objetivo e o subjetivo. O objetivo está relacionado com as verdades, os conteúdos do Evangelho. E o subjetivo se refere ao ato de crer. Então, eu creio que essas pessoas falam dessa fé é o objetivo.
É algo exterior, é fora dele, é algo que está fora. Mas quando eu creio, irmãos, eu começo pela fé objetiva. Objetiva. É como se essa água está no copo. A partir do momento que eu tomo essa água, o que ela faz? Ela vai fazer parte do meu corpo. Ela se torna objetiva. Subjetiva, quer dizer. Aqui ela está objetiva. Quando eu tomo, ela se torna objetiva. Assim é a palavra. Por isso que nós temos que... É subjetiva. Por isso que eu tenho que receber a palavra crendo. Que a partir do momento que eu creio, ela se torna subjetiva. Amém? A gente confunde as palavras, mas é isso mesmo. O Senhor ele quer fazer essa... Por isso nós temos que saber qual é a fé que você toca hoje. Você continua na fé objetiva? Ou você já tocou na fé subjetiva? Nós temos que tocar na subjetiva. Porque a subjetiva se torna as verdades em realidade. Se torna aquilo que está aqui, ó, na palavra, que se você ler essa Bíblia sem essa fé subjetiva, vai ser como se fosse um jornal, qualquer outra coisa, qualquer outro livro. Porque muitos leem dessa forma, irmãos. O que vai gerar nessa pessoa? Gera só conhecimento. Só uma bagagem de conhecimento sem vida, sem realidade. Ó Senhor Jesus. Aí você vai conversar com essas pessoas, ele julga as outras pessoas, ele debate com a palavra, ele rebate com a palavra. É só... Meu pai falava que eu conheci um homem que ficou louco lendo a Bíblia. Eu falei, pai, ele ficou louco porque ele não leu a Bíblia no Espírito. Né? Eu falei com ele, eu não sabia disso, eu falei com ele, eu ainda não desfrutava sobre isso. Mas o Senhor falou, não, certamente ele leu errado, pai. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não vai deixar ninguém louco, não. Vai deixar louco pelo Senhor, né? Vai nos levar a ser louco pelo Senhor. Você, cada dia mais, você vai querer estar mais na presença dele. É isso que a Bíblia nos faz. Leva para isso. Amar mais o Senhor. Né? A honrar mais o Senhor. A louvar mais o Senhor. A glorificar o nome dele. A dar honra para ele. É isso que a palavra vai nos levar. Quando você desfruta mais e mais. Mas quando você desfruta na mente. Ó Senhor Jesus. Aí fica louco mesmo. Aí a pessoa fica louca. Falei, mas ele desfrutou errado. Ele leu essa Bíblia errado. Porque eu sei que a palavra de Deus ela tem poder de mudar, irmãos, cada um de nós. Mas tem que ver como a recebemos, como nós desfrutamos da palavra. Se eu a desfruto no Espírito, né? Ó Senhor Jesus, desfruto no Espírito, com certeza vai haver uma grande mudança na minha vida. E na vida de qualquer um de nós aqui, irmãos. Sem exceção, todo aquele que desfruta da palavra do Senhor, buscando a realidade das verdades, com certeza vai haver uma grande transformação. Aí as pessoas vão olhar para você e falar, você tá diferente, né? O que houve? Você, já sei, é onde é que você está reunindo, né? Você está na igreja, é por isso, você está diferente. Ou seja, essa palavra que, através da fé objetiva, se tornou subjetiva. Houve em nós uma mudança, né? Ela se tornou o meu alimento. Não foi só conhecimento, foi o meu alimento. Não estou falando aqui que os irmãos não devem ler a Bíblia, pelo que nós temos que ler. Nós temos, mas desfrute, buscando extrair vida da palavra. Esse livro está falando dessa mudança para isso. Não é para continuar na letra, irmãos. Não é para continuar ouvindo as verdades e deixando elas aqui no local de reunião, né? Eu já fica aqui, que eu saio daquela porta para fora, já esqueci tudo. Não é isso não. É para praticar. Ó Senhor Jesus, ouvir e praticar. Ó Senhor, quando o Senhor falar, você fala amém, recebe essa palavra e leva para a prática. Senhor, não é fácil, irmãos, praticar a palavra de Deus não é fácil. Mas o Senhor nos dá a graça. Essas verdades, elas também vêm como graça para nós. Para que eu possa conseguir. Se eu esforçar em mim mesmo, eu não vou conseguir. Mas se eu estou com meu coração quebrantado, estou com fome da palavra, aí o Senhor vai achar caminho em nós. E vai ser só bênção, transformação, renovo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler um versículo que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Tiago, capítulo 1,
Tiago está antes de 1 Pedro, aí a epístola de 1 Pedro. Um pouquinho. Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17. Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém. Os irmãos acharam aí? Amém? Toda boa dádiva. Ah, tá, peraí. Hã? 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha o que fala nesse versículo. Todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto. Vem do alto. Irmãos, se nós queremos ser alguma coisa, nós temos que estar conectado com o Senhor. Temos que estar conectado com Deus. Tudo vem do alto, irmãos. Tudo vem de Deus. Por isso que toda a palavra que o Senhor tem nos dado, ela tem vindo de Deus. Você tem que crer nisso, irmãos. Você tem que crer que não é homem falando, é Deus falando para você. Nós somos apenas canais, né? Os homens são apenas canais. Instrumentos usados nas mãos do Senhor. Mas tudo vem do trono de Deus, tudo vem dele. Ó Senhor Jesus. Ele fala, deixa eu me enganar, não vos enganeis. Atualmente o inimigo tem pegado essas verdades. A palavra de Deus, e sutilmente ele tem entrado no meio dessas verdades, porque ele conhece as verdades, ele conhece a palavra. E tem dado só uma pequena distorcida, né? Uma distorcidinha ali naquela palavra, e você fala, puxa, mas que palavra beleza, mas por trás nós temos que ter pedir ao Senhor muito discernimento espiritual, ao desfrutar, ao ouvir certas mensagens na internet, ao ouvir essas coisas que a internet tem jogado, nós temos que ficar ligados, irmãos. O inimigo ele tem investido muito quanto a isso, em distorcer a palavra. Em falar, não, isso aqui não tem problema, não, isso aqui é normal, né? E usa as coisas de Deus para fazer isso. Então você tem que estar claro para você não ser enganado. Para você não ser levado por todo o vento de doutrina. Coisas que vêm de homens. Coisas que o homem pega, usado pelo inimigo e manipula a palavra de Deus. Coloca nela, coloca um pouquinho de fermento. E é dado para nós. Se você não estiver fundamentado, constituído das verdades, essa palavra faz um efeito, acaba fazendo um efeito contrário à vontade de Deus. E é isso que o inimigo, não foi assim que ele fez com Eva? Colocou na mente dela uma dúvida. Aí ele conseguiu. Mas será que é isso mesmo? Será que Deus falou isso mesmo? Será que é isso mesmo que ele está falando? E quantas vezes você já ouviu essa voz? Hein? Aí talvez você encontre alguém falando uma palavra e fala, não, mas isso aqui não tem nada a ver não, rapaz, tá a mesma coisa que está lá na sua Bíblia, é a mesma coisa que está lá. E se você não tiver conhecimento, por isso que eu estou falando que você deve conhecer a palavra e praticar. Quando você traz essa palavra para a sua realidade, o que acontece, irmão? É uma diferença muito grande de só ficar lendo, porque elas se perdem. Só ler, só conhecer, se perdem. Mas quando você traz para a sua vida, ela se torna real para você. Então fica em mim. Ela fica em mim. É diferente. Aí quando o inimigo vier distorcendo a palavra, colocando ali um fermentinho para ficar mais saborosa, aí você fala, não é isso. É porque o que eu desfrutei, não foi o que eu conheci, o que eu desfrutei, o que eu ganhei, foi assim, assim, assim. Irmãos, é uma diferença muito grande. De você pegar a palavra de Deus e se tornar ela as suas experiências, se tornar a sua realidade, se tornar o seu viver. Ó Senhor Jesus, é diferente, irmãos, é totalmente diferente.
Então, o inimigo tem investido muito nisso. Lá em Romanos, vamos ler lá em Romanos? Eu estou andando rápido por causa do tempo aqui. Romanos, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver o versículo direitinho aqui. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Romanos, capítulo 1. Senhor Jesus. Vamos começar a desfrutar aí do Romanos capítulo 1, versículos 23 e o 25. Ó Senhor, até o 25, do 23 até o 25. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 23 até o 25. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, pelas da criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mudaram o quê? A verdade pela mentira. E quem é o pai da mentira, irmãos? Satanás. Por isso que nós temos que ter cuidado, né? As mentirinhas que em vez de... A gente costuma... Tem hora que você... acho que vai dar essa mentirinha, não vai fazer diferença. Irmão, isso aqui fala mentira, aqui não fala se é mentirona, se é mentirinha. É mentira. E quem é enganador? O inimigo. O adversário de Deus, Satanás. Ele que engana, ele que mente. Então, nós temos que estar claro das verdades, viu? Fundamentar na palavra de Deus é desfrutar a palavra de Deus com realidade. Isso que é fundamentar, viu? Fundamentar aí não é só conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não. É bom você ler a palavra? É bom, mas leia com vida. Se você ganhou 3 versículos, ganha com realidade, irmãos. Não adianta ter a Bíblia toda na mente, mas não viver nada daquilo que está na palavra. O Senhor quer que nós vivamos a palavra de Deus com realidade, as verdades com realidade. Por isso que esse livro fala a hora da mudança. É hora de mudar. Chega de só ouvir e não praticar. Ó Senhor Jesus. Eu creio que a partir de hoje essa palavra vai mudar a nossa vida. Vai mudar a nossa visão. Vai mudar a nossa realidade. Graças ao Senhor por essa palavra. O Senhor quer que, irmão, que nós tornamos novo a cada dia. Sempre novo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, quando você desfruta da palavra com realidade, pegando essas verdades com realidade, o que gera? Gera frutos. Gera frutos, porque as pessoas vão ver você um bom testemunho. As pessoas vão ver o seu falar, um falar que vem de Deus. Não um falar que vem de si próprio. É algo celestial. Então vai gerar frutos. Quando você sair na rua para pregar o evangelho, as pessoas vão crer, vão receber. Ó Senhor Jesus, então ele foi falar para nós que o Senhor, ele é o agricultor, ele plantou, cada um de nós somos árvores na mão dele. Ele plantou cada um de nós, mas ele quer que nós daremos, não basta só florescer, ficar bonito. Lembramos daquela passagem da figueira, né? Quando o Senhor chega ali com fome, olhou de longe, viu aquela figueira maravilhosa, falou ali, deve ter algum fruto. Quando chega lá não tem nada. O que ele fez? Ele matou aquela figueira. É a mesma coisa somos nós. Se você não der fruto, o que vai acontecer? O agricultor vai cortar. Né? Ele vai cortar. Então ele quer. Mas eu só dou fruto, irmão, se eu receber essa palavra com realidade. Se eu pegar essa palavra e trazer para a minha vida, para o meu viver, aí sim eu vou começar a dar frutos. A palavra é como a água que rega. Uma planta sem essa chuva que está caindo aí, ó, ela não dá nada. Né? A palavra ela também é a água que rega.
cada um de nós como árvores, para dar frutos. Ó Senhor Jesus! Mas para dar fruto é necessário que eu desfrute da palavra de Deus com realidade. Não trazendo só por conhecimento, mas vivendo a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nós sabemos que a verdade ela é constituída através do Espírito, foi o que eu falei. Sem o Espírito, não tem como você tocar nas verdades de uma forma profunda. Vai ser algo superficial. As suas raízes vai ficar por cima da terra, né? Quando vier os ventos, as tempestades da vida, vai derrubar essa árvore. Essas raízes precisam aprofundar. Ó Senhor Jesus! E para aprofundar essas raízes é só através do Espírito. É desfrutando do Senhor com realidade. Essas raízes vão aprofundando nessa terra adubada, né? Que o Senhor aduba a terra, além dele molhar com a palavra, que a palavra é também a água que nos lava, que purifica, mas ela também é a água que dá vida. E também o Senhor aduba essa terra para que essas raízes fiquem profundas, para quando vier, irmãos, as tribulações, as tempestades, as coisas, os ventos, nós não sejamos... Vai balançar, ele vai vir, o vento vai vir. As tempestades, elas virão, mas só vai te balançar. Quem já viu um pé de coqueiro, eu fico impressionado com um pé de coqueiro, não cai fácil não, né, irmão? Não. Ele entorta para lá, entorta para cá, mas ele não cai. Ele é sacudido para lá e para cá. O Senhor vai dar uma sacudida, mas não vai cair. Porque as raízes estão profundas. Você recebeu a palavra com realidade. Você desfrutou da palavra invocando o nome do Senhor, entrando no Espírito. Ó Senhor Jesus! É diferente, irmãos. As pessoas vão te olhar, poxa, o fulano está passando por uma tribulação terrível, mas está alegre. Por quê? Por que está alegre? Ó Senhor Jesus! Irmãos, é porque o Senhor está nessa pessoa, constituiu essa pessoa das verdades. A palavra não ficou só aqui na Bíblia, mas entrou nela. Entrou no seu interior, transformou, gerou nela uma força interior, uma força que nada exterior tem, só aquilo que vem lá do alto. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Tudo está em Deus, irmãos. Se queremos resistir às coisas deste mundo, nós temos que estar firmados no Senhor, firmados nas verdades, buscando alimentar dessa palavra com realidade. Ó Senhor Jesus! E aí o vento vai te sacudir para todo lado, você não vai cair. Você vai vencer, amém? Nós seremos vencedores. Ó Senhor Jesus! Vamos ao versículo que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 16 e 17. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco, estará em vós. Irmãos, isso tem que estar claro para nós. Esse Espírito, Ele habita em nós. O que nós temos que fazer é exercitar esse Espírito. Vamos exercitar o Espírito agora, irmãos? Vamos? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém! Sim! Ele habita! Amém! Ele está em vós! Ele está em vós! Senhor Jesus! Esse é o segredo! O Espírito está em nós.
Basta eu conectar, né? Conectar o meu espírito humano com o espírito do Senhor. Irmãos, é maravilha. Você vai tocar na palavra de uma forma totalmente diferente. Os irmãos se você ainda não teve essa experiência de ouvir o Senhor falar, de sentir a presença do Senhor, a partir desse momento, se você começar a usar seu espírito, você vai ver que você vai conseguir tocar. Vai tocar de uma forma você vai sair dessa esfera, igual eu falei, da esfera terrena, você vai entrar em algo celestial. Vai mudar de dimensão, vai mudar de esfera. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E só para a gente concluir aqui, eu gostaria de ler, eu falei, né, que o inimigo, ele pode usar as verdades para nos enganar, né? Vamos ler aqui também em Efésios capítulo 4. Ó Senhor Jesus! Efésios capítulo 4. Senhor Jesus. Efésios. Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. Ó Senhor Jesus. 14 e 15. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, artimanha dos homens, pela astúcia do que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Somos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Mas seguindo o quê? A verdade em amor. Senhor Jesus, isso aí é o segredo, irmãos. Você não quer ser levado por todo o vento de doutrina? Segue a verdade em amor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E Ele quer, irmãos, que nós chegamos ao pleno conhecimento dessa verdade, né? Então, o segredo é você conhecer a verdade, mas aprofundar nela, para chegar até o pleno conhecimento da verdade. Não pode ficar nada superficial. A palavra ela tem que entrar em nós. A palavra ela tem que se tornar a nossa vida. A palavra ela tem que se tornar o nosso falar. A palavra tem que tornar o nosso testemunho. Irmãos, isso é conhecer plenamente as verdades. Ó Senhor Jesus! Para fechar a palavra de hoje, vamos ler 1 Timóteo. Senhor Jesus, 1 Timóteo. Senhor Jesus, 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Amém. Bom e aceitável. Senhor Jesus. E aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos repetir de novo? O qual deseja que todos os homens salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó Senhor Jesus, é chegar ao pleno conhecimento. Não podemos ficar superficialmente. Não podemos conhecer a palavra só por conhecer. Nós temos que extrair vida dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Os irmãos compartilhar em grupo, irmão? Hoje pode vir aqui em grupos? Pelo horário? Em grupos?